Um bebê perdido em uma ilha. Esse é o desafio de sobrevivência no The Sims 4. E essa aqui é a Zoe. Ela está completamente sozinha nessa ilha e precisa sobreviver até se tornar adulta. Tudo começa com muita areia e uma bebê que mal sabe andar. Ela tem 0 simoleons, 0 habilidades, 0 ajuda e absolutamente nenhum adulto responsável por perto. Ela precisa aprender a se virar sozinha, ser independente, ganhar dinheiro, desenvolver habilidades e transformar essa ilha abandonada em um lar. Será que Zoe vai conseguir? Ela ficou perambulando pela ilha, sem rumo, até que resolveu fazer o que um bebê faria: brincar na areia. E ela brincou por bastante tempo, até que encontrou uma concha rara. E agora temos 120 simoleons. Depois encontrou outra, e seguiu brincando o dia inteirinho. Brincou tanto que atingiu o nível 3 na habilidade de imaginação. Estava escurecendo, e lá estava Zoe, com seu baldinho e sua pá. As necessidades estavam caindo, a fome apertando, o sono chegando. Então era melhor encontrar mais itens na areia, para ganhar mais simoleons. Ela encontrou, mudou de local, deu chilique, e voltou a brincar. Porque prioridades. Pelo menos ela é uma sim que ama a hora de acordar. Acho que está na hora de comprar o primeiro item da jornada da Zoe. E vai ser uma lancheira. Agora ela pode comer seu cereal. Zoe tem 115 simoleons. Está furiosa, mas também feliz. Isso é só o primeiro dia. No próximo episódio, a sobrevivência fica ainda mais difícil. Pobre Zoe. Será que o jogo permite que um bebê evolua sozinho, ganhe dinheiro, cresça e transforme uma ilha vazia em um lar de verdade? No último episódio, compramos uma lancheira. Zoe tinha apenas 115 simoleons, mas cada moedinha importa. E pelas necessidades dela, o próximo passo vai ser investir em um troninho, porque ela precisa ser independente. Zoe foi toda determinada a usar. E enquanto isso, estava admirando tudo. Afinal, ela está descobrindo o mundo. Organizei todas as coisinhas dela na sombra. Agora a Zoe pode ficar confortável e seguir descobrindo tesouros na areia. Ela brincou, dormiu, vendeu o que encontrou. Depois escureceu, e lá estava Zoe na imensidão da ilha. Ela encontrou mais conchas. Fez uma pausa para tomar seu suquinho, e então continuou. O esforço valeu a pena. Zoe encontrou uma concha rara. Um novo dia estava chegando, e agora Zoe tinha simoleons suficientes para uma cama. Oba, são pequenas conquistas, mas fazem toda a diferença. Agora Zoe tem o essencial: uma lancheira, um troninho, e sua caminha. Com a energia renovada, Zoe foi brincar. Ela encontrou novos achadinhos. Agora são 160 simoleons conquistados. Mas Zoe ainda precisa de carinho. Então agora ela tem um amigo maior do que ela, para nunca mais se sentir sozinha. Zoe adorou, abraçou apertado e começou a tagarelar sem parar. Ela manteve sua rotina: dormir, brincar e vender cada pequeno achado. Aos poucos, a ilha já começa a parecer diferente. Quando a noite caiu, Zoe se deitou e adormeceu. Amanhã é mais um dia para transformar essa ilha em um lar. Zoe precisava de mais uma fonte de simoleons, porque sobreviver não é só brincar na areia. Então a pilha de presentes virou o plano perfeito. Além de deixar ela toda animada, existe a chance de aparecer algo caro. E então, Zoe transforma em dinheiro. Ela fez uma pausa para um lanchinho, e logo depois voltou para brincar na areia, determinada a encontrar mais itens. Oba, mais uma concha rara. Zoe agora tem 555 simoleons. Depois de uma conversa com a Sandy, ela abriu mais um presente. E era um conjunto de médico. Mais 90 simoleons para a sobrevivência. Mas o tempo na ilha começou a mudar. E Zoe precisa urgente de um abrigo. E pela primeira vez, temos simoleons suficientes. Depois de organizar tudo, Zoe já foi correndo experimentar seu novo abrigo. Entrou devagar e deitou na cama, como se ainda não acreditasse que agora tinha um cantinho só dela. Lá fora a chuva continuava caindo, mas dessa vez,
Ela estava protegida. Um novo dia nasceu na ilha. E Zoe ainda tinha alguns simoleons guardados. O suficiente para tentar algo diferente. Dessa vez, ela vai investir na fazenda de insetos. Pode parecer estranho, mas se ela consegue cuidar deles, também consegue transformar isso em lucro. Zoe estava com fome, e para ficar mais confortável, agora ela tem uma cadeirinha de ursinho, mas só 18 simoleons. Ela amou, e foi comer seus chips ali, sentadinha, com as perninhas balançando, enquanto observava cada canto da ilha. Depois, Zoe foi alimentar seus bichinhos, e percebeu que já tinha um pouco para vender. Não é muito, mas já é um começo. E se com poucos ela já consegue algum lucro, imagina quando tiver vários. Depois Zoe voltou para a areia, pegou seu baldinho e começou a procurar de novo. Ela encontrou mais algumas conchas, que claro, já vão virar simoleons. Zoe viu um coelhinho de longe, ficou toda curiosa e foi se aproximando devagar. Mas quando chegou mais perto, ele saiu correndo. Quem sabe na próxima, ela consegue chegar pertinho o suficiente. Então Zoe foi abrir mais um presente e vendeu. Depois cuidou das suas necessidades, tentando se organizar direitinho. Mas a atenção ainda estava baixa. Foi quando uma raposinha passou pelo lote. Bem tranquila, Zoe conseguiu conversar com ela, toda curiosa, e parece que agora, ela ganhou um amiguinho inesperado na ilha. O nome dela é Lindinha. Agora Zoe tem 2 amigas. E para completar o dia, ela foi brincar na água do mar. Dava para ver que ela estava bem feliz. Parece que, aos poucos, as coisas estão começando a dar certo. Para nossa querida Zoe. Estava preparando seu lanchinho, do jeitinho que ela já aprendeu na ilha, quando de repente, a Lindinha apareceu de novo. Parece que virou rotina. Zoe ficou toda feliz. Agora ela tem uma pequena amiga. Hoje é o dia 4 de sobrevivência, e Zoe já juntou 389 simoleons. Com esse dinheiro, ela conseguiu ajeitar a sua cabaninha. Agora tem mais espaço e um cantinho mais protegido. Depois ela foi abrir um presente e conseguiu mais alguns simoleons. O ambiente da ilha estava ficando um pouquinho bagunçado, com os restinhos das comidas da Zoe espalhados por ali. Então uma lixeira foi muito bem-vinda. Agora a pequena ilha está um pouco mais organizada. Só o banho da Zoe que ainda não tem solução. Mas isso não parece incomodar, porque ela sempre está brincando no mar. Depois Zoe foi brincar na areia por um tempo, e acabou encontrando vários tipos de conchas, algumas bem raras. E logo veio mais um presentinho. No final, tudo acabou se convertendo em simoleons. A chuva começou, e Zoe saiu correndo para se abrigar. Ela entrou rapidinho na sua cabana e se aconchegou. Mas depois da chuva, veio um lindo dia típico da ilha. O sol apareceu, e tudo ficou mais calmo outra vez. Agora Zoe chegou ao marco de 1000 simoleons. Para um bebê perdido na ilha, isso é uma grande conquista. Então ela começou a pensar em outra forma de ganhar mais dinheiro. Foi aí que teve uma ideia: vender peixinhos diferentes. Como o valor de venda é bem maior, isso pode trazer um bom lucro para Zoe. As contas do lote chegaram, mas ganhamos 27 simoleons, já que a ilha é fora da rede. E agora temos um novo plano: investir em um coletor de água da chuva. Assim ela pode ganhar um pouquinho mais. A chuva voltou, e Zoe correu para se proteger. Agora ela está segura, e aos poucos, tudo na ilha parece estar se encaixando. O dia amanheceu bem chuvoso. Então vamos acompanhar a evolução da pequena Zoe. Ela é uma sim independente. Ama acordar cedo, mas ela ainda quer ler seu primeiro livro, fazer sua primeira amizade, estudar formas e desenvolver seu movimento. Zoe já completou a habilidade de comunicação e também a de imaginação. As outras ainda estão crescendo no tempo dela. Com o dinheirinho que sobrou, foi possível aumentar um pouquinho a cabaninha da Zoe. Ela também ganhou bloquinhos
para ajudar no seu desenvolvimento, e passou um bom tempinho brincando. Depois foi preencher todas suas necessidades. Enquanto isso, Lindinha já estava lá fora esperando por ela. A curiosidade foi maior. Entrou só para espiar a Zoe, mas logo saiu novamente. Então Lindinha ganhou uma caminha lá dentro, e quando se sentir confortável, talvez comece a usar também. Depois disso, o sol voltou a aparecer na ilha, e o dia ficou lindo outra vez. Zoe foi cuidar dos seus peixinhos, para conseguir mais simoleons. Depois sentou na areia para brincar um pouco, e não demorou. Nossa raposinha apareceu para fazer companhia. As duas ficaram ali, brincando juntinhas por um bom tempo. E no meio dessa tarde tranquila, elas até se tornaram amigas. Que momento mais fofinho! Agora Zoe tem 2 fazendinhas, e aos pouquinhos continua evoluindo. Todas as necessidades dela estão preenchidas, menos a higiene, mas para isso ela tem o mar. Então foi brincar um pouco na água, toda feliz. Zoe aproveitou para pegar mais alguns peixinhos, e assim juntou mais um pouco de dinheiro. Agora ela já tem 362 simoleons. Zoe foi dormir, e no outro dia bem cedo, saiu perambulando pela ilha. Um lugar tão bonito, mas ao olhar para a água, percebeu um pouco de sujeira, e naquele momento, sentiu que um dia gostaria de ajudar a cuidar da ilha. Ela voltou a brincar na areia, e entre as tantas conchas que encontrou, ela completou toda a coleção. Depois de vender, Zoe ficou com 797 simoleons, e isso resultou em mais uma conquista: um painel solar para sua pequena cabana. Agora Zoe tem energia, e também uma luminária, que afasta os medos na hora de dormir. Feliz com tudo isso, Zoe correu para dentro da cabana, e naquela noite, dormiu tranquila, como nunca antes na ilha. Hoje o dia amanheceu lindo na ilha. Zoe agora tem 192 simoleons. Ela acordou, tomou seu suquinho com calma, deu um abraço bem apertado na Sandy, e depois foi brincar com seus bloquinhos, concentrada em desenvolver seu pensamento. Zoe já alcançou o máximo em todas as outras habilidades. Pequena, mas muito determinada. Quando finalmente dominar tudo, vamos conseguir provar que é possível um bebê sobreviver sozinho em uma ilha. E ela vai poder ir para a próxima etapa: crescer e se tornar criança. Zoe então foi procurar mais peixinhos pela ilha. Aos pouquinhos ela está conseguindo um bom dinheiro, tanto que agora, ela já tem mais um tipo diferente de peixinho para vender. Ela também brincou bastante na areia, se divertindo como só a Zoe sabe. Até que, ali pertinho, ela avistou o coelhinho de sempre, fazendo companhia em silêncio. Curiosa como é, Zoe foi até ele para conversar e brincar. E dessa vez, parece que o coelhinho finalmente cedeu e aceitou um carinho. Agora Zoe ficou muito feliz. Ela acabou de ganhar mais o amiguinho, e isso deixou o dia dela muito especial. Mas agora Zoe precisava continuar cuidando dos seus investimentos. Então ela saiu pela ilha, procurando mais conchinhas. Também cuidou da sua fazendinha de insetos, e depois vendeu todos os itens e conchas que encontrou. Assim, Zoe ficou com 526 simoleons. E com esse dinheirinho, ela conseguiu comprar um tablet para ajudar no seu desenvolvimento, e também um piso novinho, para deixar sua cabaninha bem limpinha. Zoe já aproveitou tudo o que podia, pintou vários desenhos, brincou de jogo da memória, e testou vários joguinhos. E no meio de tanta brincadeira, nossa pequena Zoe evoluiu mais um nível. Enquanto ela se divertia, Lindinha veio fazer companhia, porque na ilha, Zoe quase nunca está sozinha. Mas uma coisa é certa: do jeito que as coisas estão indo, parece que Zoe não vai demorar muito para crescer. Hoje é um dia muito importante na vida de Zoe. Ela está cada vez mais perto de alcançar o nível máximo em todas as suas habilidades e crescer. Zoe acordou tranquila,
e foi direto cuidar das suas necessidades. Usou o troninho com orgulho de quem nunca precisou de fralda. Abraçou sua amiga, fez um lanche e ficou admirando lá fora. Essa ilha realmente é muito linda. Depois sentou para brincar com seus blocos, porque cada coisa que ela aprende hoje é um passo a mais no seu crescimento. As contas chegaram, e realmente valeu a pena investir em um coletor de água da chuva. Zoe agora está ganhando com as contas. Ela precisa investir em sustentabilidade, já que o lote é fora da rede. Um novo dia apareceu na ilha, e Zoe fez mais uma amiga, mas dessa vez foi uma plantinha que nasceu ao redor da sua cabana. Depois ela manteve sua rotina, brincou na areia procurando conchinhas, e conversou com a lindinha enquanto isso. Mais tarde foi vender seus peixinhos diferentes, e ganhou alguns bons simoleons. Também brincou com o coelhinho que mora ali perto. Zoe é muito sociável, mas a chuva começou a ficar mais forte. Então Zoe correu para se abrigar. Agora ela está no nível 3, da única habilidade que ainda falta para crescer. Vai Zoe! A chuva continuava, e Zoe também. Depois de brincar com os blocos, ela chegou ao nível 4 em pensamento. Em seguida foi assistir alguns vídeos de bebês no tablet. E adivinha? Zoe dominou todas as habilidades. A chuva passou, e Zoe correu lá fora para brincar. Ela estava leve, feliz, cheia de energia. Durante os episódios ela construiu uma pequena cabana funcional e se desenvolveu muito bem. Assim, Zoe completou o desafio e provou que um bebê pode sobreviver e evoluir em uma ilha, mesmo sem o adulto. Agora Zoe está pronta para a próxima etapa. Ela cresceu, e cresceu tão bem, que ganhou um traço bônus. Desafio concluído com sucesso. Sua nova aspiração será dominar corpo e mente. E claro, Zoe também precisa ser filha da ilha, porque existe uma conexão forte entre ela e o lugar que a viu crescer. Zoe virou criança, com um visual um pouco diferente. Então vamos dar uma ajudinha. Zoe ganhou várias roupinhas novas, e ao longo dos episódios, ela vai escolher qual usar. E agora chegou um momento que ela esperava há muito tempo. Zoe vai tomar banho de mar. Sim, agora ela consegue sozinha. Ela se aproximou devagar, observou a água, e conseguiu. Sua barra de higiene nunca esteve tão verde. Agora alguns ângulos para registrar esse momento. Pronto, Zoe está confiante. Ela viu que conseguiu. Mas ainda existem muitos desafios pela frente. Nos episódios passados, provamos que é possível um bebê sobreviver e evoluir em uma ilha, sem a ajuda de nenhum adulto. E agora, Zoe vai para a próxima etapa. Ela cresceu, e é uma criança. Mas o desafio ainda não acabou. Zoe ainda precisa explorar a ilha, e evoluir com os recursos ao seu redor. Zoe estava um pouco desconfortável com tanta sujeira na ilha, mas agora, ela consegue ajudar ainda mais o lugar que a criou. Ela vendeu tudo o que tinha da época de bebê, e conseguiu um bom dinheirinho. Então já investiu em uma lixeira, que recicla tudo, e ainda gera dinheiro. Iba, funciona. Depois foi fazer um pouquinho de bagunça. Afinal, ela ainda é uma criança, mas muito consciente. Então limpou tudo depois. A fazendinha de insetos continua muito bem cuidada. Zoe não vai abandonar seus bichinhos. Depois foi a hora de ir ao mar, pegar mais peixinhos. Ela conseguiu vários tipos diferentes, e isso rendeu bons simoleons. Dinheirinho que foi usado para adaptar os móveis para essa nova fase da Zoe. Agora ela tem uma cama maior e um banheiro mais apropriado. Também deu para aumentar um pouco mais o espaço seguro dela. Zoe amou. Em seguida, foi abrir um presente, e ela adorou tanto que decidiu ficar com ele. Agora Zoe tem um pote de bolinhas de gude. Depois disso, foi dormir bem tranquila. O dia amanheceu lindo na ilha. Zoe tomou seu café da manhã, deu um abraço na sua amiga, e já começou o dia, limpando todo o lugar. Também conversou com suas amigas verdes,
Como sua aspiração é desenvolver corpo e mente, Zoe decidiu que queria muito aprender a andar de bicicleta. Então foi procurar conchinhas na areia para vender e conseguiu. Agora Zoe tem uma bicicleta para andar por aí e se desenvolver muito. Isso Zoe, mas mesmo assim, ela ainda se sente um pouco sozinha. E no próximo episódio, Zoe vai tentar conseguir um amigo imaginário para nunca mais se sentir sozinha na ilha. Nossa pequena menina da ilha acordou hoje com um problema muito sério de criança. Seu dentinho está mole e Zoe está bem desconfortável. Então ela teve que dar um jeito nisso. Agora ela tem uma janelinha no sorriso. E claro, correu para mostrar e contar para suas amigas. Mas Zoe também pensou em outra coisa. Ela queria muito um amigo mais real. Então teve uma ideia. Quem sabe ela não consegue o suficiente para ter um boneco que vira amigo imaginário. Foi coletar alguns peixinhos para vender e juntar dinheiro. Depois de um tempo pescando, Zoe conseguiu 148 simoleons. Animada, ela decidiu abrir um presente. Vai que vinha algo caro, mas na verdade era um brinquedinho. Mesmo assim, Zoe brincou um pouquinho. Depois foi cuidar da sua fazendinha. Colheu algumas coisas para vender. Também foi procurar itens na areia da praia. Olha só, Zoe encontrou uma maçã. Ela decidiu plantar. Quem sabe não nasce uma árvore bem grande. Depois de um dia cheio, ela fez um lanchinho, tomou um banho e foi descansar. Zoe acordou animada e falante, e ainda encontrou tempo para brincar um pouquinho antes de voltar às suas atividades do dia. Então Zoe foi coletar alguns itens na areia, e também aproveitou para pegar alguns bichinhos na fazendinha. Mas ela ainda não tinha o dinheiro necessário, então continuou na luta. Enquanto explorava a ilha, encontrou mais algumas frutas. E claro, não perdeu tempo. Foi logo plantando tudo. Depois de muito esforço, Zoe finalmente conseguiu atingir o valor que precisava para seu amigo imaginário. Oba! Enquanto fazia uma pequena pausa, ela viu Lindinha passando lá fora. Zoe correu rapidinho, e a raposinha se aproximou. As duas ficaram ali, passando um tempinho juntas. Mas agora tinha algo muito importante para fazer. E chegou a hora. Ela comprou seu boneco e decidiu que o nome dele seria Coral. Zoe ficou muito feliz. Brincou com ele por um tempão e carregou Coral para todo o canto da praia, até que em um momento especial, quando ela se conectou de verdade com ele, algo mágico aconteceu. Coral ganhou vida, e agora, ele é um amigo de verdade. Zoe não poderia estar mais feliz. Agora ela tem um companheiro para todas as suas aventuras na ilha. Um dia lindo nasceu hoje na ilha com o sol aquecendo tudo. Essa noite Zoe ganhou um certificado de coragem da Fada dos Dentes. E ela já colocou muito orgulhosa na parede. E depois foi correndo contar para o Coral. Ele se lembrou, e pela primeira vez, ela tinha alguém para conversar e que realmente respondia, mesmo que ninguém mais pudesse ver. Os dois passaram a manhã explorando a ilha juntos. Zoe mostrou tudo com orgulho, como se estivesse apresentando seu mundo inteiro. A praia, a areia quentinha, e Coral ouviu tudo com atenção. Mas Zoe ainda tinha suas responsabilidades. Ela queria cuidar melhor da sua cabaninha, e também comprar alguns itens para estudar, e crescer um pouquinho mais a cada dia. Com as contas Zoe ganhou 169 simoleons. Então ela ficou animada para fazer mais dinheiro e conseguir o que queria. Já era um pouco tarde, mas mesmo assim, Zoe decidiu ir coletar alguns peixinhos, com calma e muita paciência. E com o dinheirinho que foi juntando, ela escolheu investir em mais aquários. Assim, aos pouquinhos, Zoe vai conseguindo cada vez mais simoleons. Ela juntou 939 antes de ir dormir. Zoe cuidou dos seus bichinhos. E ali por perto, ela encontrou a Lindinha, com carinho. Zoe deu um lanchinho de presente, e a amou, saiu correndo toda feliz. Mas já era hora de ir dormir. Zoe deu um abraço apertado na Sandy e se deitou, mas a noite ainda não tinha acabado. Algo aconteceu. Havia um monstrinho debaixo da cama. Zoe se assustou, mas Coral, sem pensar duas vezes,
apareceu rapidinho e ficou ali, só para acalmá-la. Eles conversaram e logo, Zoe conseguiu dormir. Um novo dia brilhou, e hoje era um dia de sorte, o dia do desconto. Aos pouquinhos, a cabaninha foi crescendo. Zoe ganhou uma mesinha de atividades, e já foi logo usar. Também ganhou uma escrivaninha, mas os simoleons ainda não deram para um computador. Mas tudo bem, esse é o próximo passo. Zoe quer continuar aprendendo. A cabaninha foi tomando forma, e Zoe também, as duas crescendo juntinhas. Mesmo que lá fora, a ilha ainda pareça tão pequenininha, Zoe sabe que pode ir cada vez mais longe. Inspirada, ela começou a cuidar da ilha, limpando tudo com carinho e cuidando das suas plantinhas. E para terminar o dia, Coral incentivou Zoe a andar de bicicleta. Ela tem aspiração em evoluir por dentro e por fora, e no fundo, a gente sabe que ela tem tudo para conseguir. Uma tempestade muito forte atingiu nossa ilha essa noite. Zoe estava muito preocupada com suas amiguinhas verdes e também com sua fazenda de bichinhos. Então na manhã seguinte, quando o sol já estava aquecendo a ilha, ela foi correndo cuidar de tudo e pensou que estava na hora de fazer uma estufa para manter tudo bem seguro e protegido. Zoe gosta muito de cuidar. Ela também reparou que com a chuva, muita sujeira apareceu no oceano. Então ela já foi correndo, na verdade, nadando, para limpar as garrafas da água. E valeu a pena. Zoe ficou muito feliz porque viu uma tartaruguinha. Mas para atingir seus objetivos, Zoe precisa de simoleons. Então ela começou a procurar itens perdidos na areia, com cuidado, observando cada pedacinho. Coisas simples que pudessem ser encontradas e depois vendidas. E encontrou. Mas o dinheiro ainda não era o suficiente para Zoe fazer tudo o que queria. Então ela decidiu ir procurar uns peixinhos no mar. Com paciência, esperando o momento certo, ela conseguiu vários tipos e com cuidado, vendeu cada um deles. E assim, aos poucos, Zoe conseguiu juntar bem mais dinheiro. Mas ela ficou até a noite procurando. Então depois foi fazer um lanchinho. Ela estava se sentindo desconfortável. Aquelas refeições rápidas já não estavam fazendo bem a ela. Então ela aproveitou o dinheiro que tinha conseguido e decidiu mudar isso. Ela também conseguiu comprar um computador. Zoe não perdeu tempo, já estreou. Foi uma pequena reforma, pensada com cuidado, um espaço melhor, mais funcional. Afinal, Zoe precisa estudar. Mas antes, foi usar a geladeira pela primeira vez e preparou uma comida mais saudável. E naquele momento, tudo pareceu estar melhorando. Logo depois, ela foi para o computador. Zoe vai estudar online, seguindo no seu ritmo, com dedicação. Mas enquanto estudava, a energia se esgotou. Afinal, ela vive fora de rede. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Mas Zoe já sabia o que fazer. Ela resolveu aquilo com calma e conseguiu mais uma placa solar. Depois de procurar por mais itens pela ilha, Zoe conseguiu juntar o que ainda faltava e finalmente completar o dinheiro da estufa. Agora suas plantinhas e seus bichinhos estão protegidos, crescendo com segurança. E isso é tudo o que Zoe quer: cuidar do que importa e melhorar a vida de todos ao seu redor. Hoje é o dia 12 do desafio de sobrevivência, e aos poucos, a ilha foi deixando de ser vazia, e Zoe está transformando tudo ao seu redor. Agora ela tem um cômodo para dormir, comer e estudar, e outros para o banheiro e estufa, onde cuida das suas plantinhas, e uma pequena fazendinha de insetos, que vem crescendo aos poucos. Lá na praia, fica a sua coleção de aquários, com vários tipos diferentes de peixes, que rendem muitos simoleons. Que evolução! Zoe estava cuidando das suas plantinhas quando viu alguns coelhos do lado de fora. Ela já correu para tentar fazer amizade com eles. E conseguiu. Eles são bem mansinhos e fizeram companhia para ela enquanto brincava. Zoe fez alguns desenhos para decorar sua cabaninha. Também aproveitou para jogar no computador.
mas mesmo assim estava se sentindo um pouco sozinha. Então chamou Coral. A aspiração de Zoe é corpo e mente. Por isso, hoje ela está focada em aprender a andar de bicicleta e evoluir aos poucos. E claro, Coral está ajudando. Oba, ela conseguiu. Agora o próximo passo é passar 12 horas sendo feliz. Fácil. E Zoe vai fazer isso assim que acordar. Ela respirou fundo, abriu um sorriso e decidiu aproveitar cada instante na sua amada ilha. Chamou Coral para brincar de esconde-esconde, e parece que eles se divertiram. Depois Zoe fez uma amarelinha no chão, e eles brincaram rindo juntos. Em seguida foram ver os peixinhos no oceano, e nadaram bastante. Quando o dia chegava ao fim, cuidaram do que estava ao redor, deixando tudo limpo e organizado. Para fechar, brincaram no computador e fizeram desenhos aproveitando cada momento. E Zoe conseguiu. Completou a aspiração e evoluiu por dentro e por fora, assim ela ganhou um traço novo. Agora ela vai ter a aspiração de gênia criativa. E Zoe mal pode esperar pelas novas aventuras. Bem-vindo de volta ao desafio de sobrevivência no The Sims 4. Zoe descobriu uma nova forma de ganhar simoleons. Com calma e paciência ela foi aprendendo, e agora ela consegue pescar peixes maiores. E no final do dia, valeu muito a pena. Zoe conseguiu mais de 1000 simoleons. Ela começou a pensar em formas de investir em algo que pudesse trazer ainda mais retorno. Com cuidado, Zoe decidiu arriscar. Comprou uma caixa de decorações, com um pequeno sonho em mente. Quem sabe, algo caro não aparece. E deu certo. 3.000. Zoe comprou mais um coletor de água. E agora finalmente pode ter um chuveiro. Que dia! Ela também aproveitou para fazer uma pequena reforma. Pensando no futuro, agora ela tem mais espaço. E tudo começa a ganhar forma. Aos poucos, Zoe está evoluindo. Afinal, logo ela vai se tornar uma adolescente. A casa cresceu, mesmo que ainda esteja um pouco vazia. Cada cantinho guarda um começo e muitas possibilidades. Zoe estava pescando com Coral quando algo chamou sua atenção. Uma sim diferente se aproximava da ilha. Curiosa, ela foi conversar. A conexão foi ótima, quase imediata, e então veio o convite para nadar juntas. Foi nesse momento que Zoe percebeu. Ela tinha feito amizade com uma sereia, e ela ficou encantada, e espera que ela volte sempre. Depois ela foi recolher os itens da caixa do correio, e entre pequenas surpresas, veio algo especial. Por sua coleção de conchas, ela ganhou uma placa de colecionadora. O restante, ela decidiu vender. Com o dinheiro, Zoe escolheu algo simples, do jeitinho dela, uma casinha de bonecas. E claro, Coral e Lindinha fizeram companhia. Mas Zoe não é uma criança comum. Entre brincadeiras e histórias, ela teve uma ideia: começar a escrever um livro sobre suas pequenas aventuras. Quem sabe, isso não se torna uma vocação, e também uma nova forma de ganhar simoleons. Com seu jeito único, e seu coração ligado à ilha, Zoe acabou fazendo amizades bem diferentes. De alguma forma, eles ajudaram nas tarefas, e tornaram o dia mais leve. No fim, Zoe estava feliz, pelas conquistas, e pelas novas amizades. Hoje é um dia em que tudo mudou para a nossa menina da ilha. A casa de Zoe cresceu tanto, que passou a chamar atenção. Com isso, alguns turistas perceberam que a ilha, antes deserta, agora estava habitada. De longe, eles observavam com curiosidade. E Zoe notou que seu mundinho começava a ser descoberto. Zoe não queria que ninguém soubesse que morava sozinha. Tudo o que ela queria era continuar ali. Ela estava bem e, como você já sabe, ela fez amizade com a ilha inteira. Cada detalhe daquele lugar fazia parte dela. Por isso, não pediu nenhuma ajuda. Aos olhos dela não precisava. Zoe estava muito bem naquela manhã, e aproveitou para cuidar da sua amada ilha. Limpou tudo o que encontrou pelo mar, mas continuou notando os turistas curiosos. Então ela decidiu aproveitar o que os turistas poderiam oferecer de bom. Viu um deles pescando, e resolveu se aproximar com cuidado.
cumprimentou com jeitinho, e isso já foi o bastante para atrair outro olhar curioso. Zoe passou um tempinho conversando, e logo estavam todos pescando juntos. Zoe está cada vez mais experiente em pescar, e conseguiu diversos tipos de peixes. Vendeu tudinho, e conseguiu um bom dinheirinho. E ela teve uma ideia. Já que os turistas estão tão curiosos, talvez venham mais deles pela ilha. Então montou uma barraquinha para vender o que conseguisse. Primeiro ela pensou fazer sucos. Então correu na sua estufa pegar algumas frutas com muito carinho. Preparou o suco e foi tentar a sorte na barraquinha. Ela montou tudo bonitinho. Várias pessoas apareceram, uma aqui e outra ali, todas curiosas com aquele cantinho que surgiu. E eles estavam comprando. A curiosidade ajudava. Um deles até ajudou a consertar o painel solar, que já não funcionava tão bem. E Zoe observava tudo com um sorrisinho, achando aquele plano muito bom. Ela conseguiu vender tudo. Não rendeu muitos simoleons, mas ainda assim Zoe ficou bem feliz. Era um começo, e quem sabe ela consegue vender itens diferentes. E também era o primeiro passo para expandir seu mundinho. Conhecer mais pessoas que moravam por ali. Agora uma pausa para mostrar a vida selvagem acontecendo na ilha. Não podemos esquecer que Zoe agora tem aspiração em gênia criativa. E quer uma casinha na árvore. Então ela foi pegar mais alguns peixes diferentes e vendeu. Assim ela conseguiu comprar o que tanto queria. Foi correndo bem ansiosa ver. Mas tem um detalhe bem importante. Zoe não consegue mexer com todas as ferramentas e construção para montar a casinha na árvore. Então, já que não tinha o que fazer, foi brincar. E por sorte uma turista apareceu por lá. Zoe já foi correndo pedir ajuda. E ela ajudou. Não é que deu certo. Ela montou a casinha na árvore de Zoe. Então nossa menina foi correndo olhar tudo lá de cima. E brincou bastante. E talvez esteja cada vez mais perto de uma nova fase. Mas, o que será que Zoe ainda vai aprontar? Uma menina, perdida em uma ilha. Esse é o desafio de sobrevivência no The Sims 4. Zoe começa esse episódio já não mais tão perdida assim. Afinal, as pessoas finalmente a encontraram. E pela primeira vez sabiam que ela morava na ilha. Mas tem um detalhe muito importante. Ninguém imagina que ela mora completamente sozinha. Então ela está segura, porque na visão de Zoe, ela não quer ir embora dali. A ilha virou o seu lar. O lugar onde ela aprendeu a viver sozinha. E talvez sem nem perceber, ela já não esteja mais perdida. Ela só escolheu ficar. Zoe estava estudando no computador, enquanto a chuva caía lá fora. Quando Lindinha apareceu dentro da casa. Essa amizade vem acontecendo desde o começo. E pela primeira vez, nossa raposinha se sentiu à vontade. E deitou na caminha que Zoe deixou para ela ali dentro. Que alegria! Zoe já colocou um pote de ração ali também. O maior desejo dela é adotar Lindinha. Tomara que dê certo. As duas foram dormir. Até que a chuva passou. Já era noite e o céu estava cheio de estrelas. Perfeito para concluir o próximo marco da aspiração de Zoe. Então ela e o coral foram ver as estrelas. Zoe já está concluindo a sua segunda aspiração. E assim que concluir as 4, ela vai poder crescer. O próximo objetivo era dormir na casinha da árvore. E claro, Zoe nem pensou 2 vezes. Foi correndo e passou a noite lá. E assim, mais uma aspiração foi concluída. Agora é hora da terceira. Capitã da brincadeira. Zoe quer um tapete aquático, mas para isso ela precisava de mais simoleons. Então no outro dia bem cedinho, Zoe tomou o seu café da manhã e foi até sua barraquinha para vender alguns peixes aos turistas dali e conseguiu um bom dinheiro. Missão quase completa. Depois disso, ela voltou para casa, mas teve uma surpresa. Lindinha apareceu de novo e dessa vez, não tinha mais como evitar. Zoe decidiu adotar. E assim, a família cresceu. Agora, as duas dormem profundamente, enquanto Zoe sonha com tudo que ainda está por vir. E mal pode esperar pelo próximo dia, para viver muito mais descobertas.
Nossa menina da ilha está cada dia mais perto de se tornar uma adolescente. Zoe segue evoluindo em sua terceira aspiração de um total de 4. Para continuar avançando, ela quer completar a aspiração capitã da brincadeira. E agora? Precisa de um tapete aquático. Zoe está em uma fase importante, onde cada brincadeira faz parte do seu crescimento. Então ela aproveita ao máximo tudo o que a ilha pode oferecer. Transforma momentos simples em descoberta. Lindinha também não ficou de fora. Entrou na água, nadou e brincou ao lado de Zoe. Um grande desejo surgiu. Ela quer fazer amizade com 3 crianças. Mas como faria isso? O mais simples foi usar o computador. E lá vai Zoe em mais uma missão. Dessa vez, uma com muito significado. Zoe passou um tempo procurando amigos, mas algo inesperado aconteceu. Ela ficou doente. Pobre Zoe. Mas nada melhor do que descansar para melhorar. Então ela foi dormir. E dormiu mais um pouco. Deu certo. Ela acordou bem, fez um lanchinho, e já estava pronta para voltar à missão. E dessa vez conseguiu. Ela correu para escrever tudo no diário. E assim que amanhecer, vai convidar seus novos amigos para visitar a ilha. A fada do dente deixou um recadinho, com uma pequena bronca. Então talvez seja melhor comprar uma pia e garantir que Zoe escove os dentes direitinho. Amanheceu, e era mais um lindo dia na ilha. Zoe não perdeu tempo e chamou seus novos amigos para uma visita. Ela mal podia acreditar. Se divertiu como nunca. Brincaram muito. Coral também estava junto. Zoe pegou a bicicleta e aproveitou cada momento com todos. E assim, mais uma aspiração foi concluída. Agora chegamos à última etapa do desenvolvimento de Zoe. E pelo jeito, essa será a mais desafiadora. Ela precisa desenvolver seu nível social antes de passar para a próxima fase da vida. Mas, por enquanto, Zoe não se preocupa. Ela está feliz por ter encontrado novos amigos, e cada vez precisa menos do seu amigo imaginário. Mas claro, Zoe nunca vai abandonar Coral. Hoje a Zoe acordou e por um instante ficou observando tudo ao seu redor. E agora ela tem um objetivo para o dia. Quer deixar sua cabaninha mais bonita, do jeito dela. Mas logo lembrou que tem poucos simoleons. Então saiu observando cada canto, procurando coisas que pudesse encontrar. Enquanto procurava, percebeu que agora tem muitos coelhos na ilha. E amou. Aos poucos, ela foi juntando os itens. Também decidiu fazer sucos para vender. Sem perceber, já tinha várias coisas prontas. Então veio o próximo passo. Ela organizou tudo com cuidado. Foi para sua barraquinha. Logo as pessoas começaram a se aproximar. A vendinha atraiu turistas, curiosos com tudo que Zoe tinha feito. Zoe conseguiu dinheiro, mas ainda não era o suficiente. Então também foi vender alguns peixes dos seus aquários. Agora ela tinha o bastante para melhorar mais um pouco a sua cabana, que está cada dia maior. A estufa também aumentou, e agora pode investir mais em plantações. Tudo está ficando como Zoe quer, mas ela ainda precisava fazer mais. Entrou em casa com um sorriso leve e olhava ao redor, percebendo que tudo já estava começando a mudar. Zoe estudou um pouco, agora com vista para o mar, e depois foi dormir tranquila. Na manhã seguinte, já acordou muito animada. Sua amiga ligou bem na hora, querendo fazer uma visita. Deu tudo certo. Elas se divertiram, e foi nesse momento tranquilo que uma nova ideia surgiu. Se ela conseguiu fazer tudo isso com o que tinha, o que mais ela poderia criar? Zoe então decidiu dar um próximo passo. Queria fazer ainda mais itens com as próprias mãos. E assim, ela resolveu aprender novos caminhos. E conforme for melhorando, vai conseguir desbloquear ainda mais. Ela até conseguiu o traço de responsável. Agora Zoe tem mais opções para explorar. E o caminho cada vez mais claro de tudo que ainda quer construir. Hoje o dia amanheceu diferente na ilha. A temperatura caiu. E Zoe decidiu cuidar disso. Ela quer fazer roupinhas de frio para todos. Zoe passou um bom tempo tricotando, com calma, enquanto Lindinha fazia companhia. Ela começou com um tapetinho simples,
mas feito por ela. E aos poucos a cabaninha foi ficando com a sua cara. Depois de uma pausa para brincar com a raposinha, Zoe voltou a tricotar. Fez um suéter, uma meia e uma toquinha para ela. Um suéter para Lindinha, e também um para um coelhinho. Ela percebe que quer fazer isso para todos, mas sabe que vai levar tempo. O frio ainda é leve, mas para Zoe já faz diferença. E foi aí que veio uma ideia. Se ela pode fazer, ela também pode vender. Zoe decidiu abrir uma vendinha, usar o que a ilha oferece, e transformar em simoleons. Mas ela não tinha dinheiro suficiente, então vendeu tudo o que tinha guardado, e buscou outras formas de conseguir mais. Com esforço, ela conseguiu começar. A vendinha da Zoe começou a ganhar forma, mas o dinheiro acabou rápido. Zoe entendeu que precisa ir aos poucos, então voltou para sua rotina, estudou no computador e foi descansar. No dia seguinte, bem cedo, Zoe foi pescar, sabendo que cada peixinho ajuda. Enquanto isso, uma nova raposinha apareceu. Zoe chegou com cuidado e deu um pouco de comida. A raposinha gostou e já foi comer. Com o que conseguiu juntar, Zoe colocou os itens básicos na vendinha. Ainda é simples, mas já é dela. Ela organizou tudo e deixou o espaço do jeitinho que queria. No fim do dia, Zoe olhou para tudo o que fez. Ainda não está pronto, mas já começou a ganhar forma. Agora existe algo novo na ilha. E amanhã Zoe vai abrir a vendinha. E mal pode esperar para ver como tudo vai ser. O episódio de hoje já começa muito bem. Zoe parou por um instante e olhou ao redor. E percebeu algo diferente. Desde quando era só um bebê, ela sempre tentou ajudar a ilha do jeito que podia. E agora, isso está começando a dar resultado. Os bichinhos estão voltando. As plantinhas estão crescendo de novo. E a ilha está ficando cada vez mais bonita. Zoe ficou muito feliz. E até um pouco orgulhosa. Logo cedo, ela teve uma ideia. Por que não tentar vender algumas coisas da ilha? Então ela saiu procurando itens. Pegando tudo o que encontrava na areia, ela achou alguns objetos diferentes e várias conchinhas. Então foi fazer o teste. Será que isso ia dar certo? Mesmo assim, ela organizou tudo, colocou a amostra e abriu sua vidinha. Ela ficou esperando um pouquinho, até que alguns turistas apareceram. Eles começaram a olhar e logo começaram a entrar e comprar na vendinha também. Várias pessoas foram ver os itens. E não é que Zoe estava conseguindo vender. Já era noite, e mais pessoas estavam chegando pela praia. E aos poucos ela vai melhorando tudo. Mas já foi um ótimo começo. No final, ela conseguiu mais de 1000 simoleons. A vendinha deu certo. E agora parece ter futuro. Com esse dinheiro, Zoe decidiu realizar um pequeno desejo. Fazer uma festinha em casa. Ela organizou melhor o espaço. Agora ela tem um cantinho para dormir, um espaço para brincar e estudar, banheiro, sala com cozinha, estufa e a vendinha. Logo depois, seus amigos chegaram. A casa ficou cheia. Eles conversaram muito, assistiram ao filme, dançaram e, claro, brincaram muito. Zoe adorou ver tudo cheio de vida. Mas quando tudo acabou, veio um pensamento. Ela quer passar mais tempo com os amigos. No próximo episódio, Zoe vai continuar se desenvolvendo. O dia começou com uma mudança bonita na ilha. Com a ajuda da Zoe, tudo estava mais limpo e cheio de vida. Coisas que antes não aconteciam, estavam voltando aos poucos. Mas Zoe ainda tinha um objetivo importante. Precisava concluir sua última aspiração, e não tinha nenhum simoleon. Mesmo assim, ela não desistiu. Juntou tudo o que conseguiu, e abriu sua vidinha. No começo, ela só esperou, observando em silêncio, até que as pessoas começaram a chegar, uma por uma, e depois várias. Zoe se animou. Coral e Lindinha também apareceram, e, de repente, a vendinha ficou cheia. Os turistas compraram tudo, e alguns até ajudaram na ilha, fazendo coisas que Zoe ainda não conseguia. Zoe também vendeu os peixinhos que pescou, e, com isso, conseguiu o que precisava. Ela comprou sacos de dormir, e correu chamar sua amiga mais próxima. Quando ela chegou,
Zoe não escondeu a felicidade. As duas passaram o tempo na casa da árvore. Brincaram, riram, fizeram guerra de travesseiros e contaram histórias até cansar. Depois, o silêncio da noite chegou, e elas adormeceram. A aspiração foi concluída. Zoe completou tudo o que uma criança podia alcançar, e ganhou novos traços para sua jornada. Para alguém que vivia sozinha em uma ilha, ela foi muito além do que esperavam, e isso encheu o coração de alegria. Mas o dia ainda guardava uma surpresa. Era Páscoa. Zoe adorava essa data, e começou a decorar a casa com cuidado. Ela sentiu que algo especial ia acontecer. E então, aconteceu. O coelhinho apareceu. Zoe correu até ele, sem acreditar no que estava vendo. Ele entrou e contou que escondeu ovos pela casa. Zoe começou a procurar, com atenção e alegria, e encontrou 2, bem bonitos. O dia terminou leve, com tudo dando certo. Zoe estava feliz. Então foi hora de descansar e esperar pelo próximo dia, porque algo grande estava chegando. Zoe ia crescer, e uma nova fase estava prestes a começar. Hoje é um dia muito importante na vida da Zoe. Ela passou por várias etapas do desafio, quando ainda era um bebê perdido na ilha. E também conseguiu se virar muito bem sendo uma criança por conta própria. Zoe conquistou vários traços bem especiais. E agora chegou a hora de começar uma nova fase com desafios novos. Então Zoe foi contar a novidade para o coral. Ela vai virar adolescente. E ele ficou muito feliz por ela. E então aconteceu. Zoe sentiu que estava pronta. Ela já é filha da ilha. E do jeitinho dela faz todo sentido ser amiga da natureza e inovadora ecológica. E essa é a Zoe adolescente, muito animada com essa nova fase e com tudo que ainda vai acontecer. Ela está bem confiante. E agora Zoe quer conhecer a escola do ensino médio. Mas para isso ela precisa de um barco. Então ela juntou tudo o que tinha, colheu algumas frutas, depois pescou alguns peixinhos e vendeu. Também aproveitou e fez algumas peças novas de tricô. À noite ela fez um lanchinho, mas Zoe ficou um pouco triste por causa do coral. Então ele apareceu e perguntou se ela queria que ele fosse real. E algo mágico aconteceu. Agora Coral é um sim também. E ele pode aparecer e ficar sempre por perto, como sempre foi. Zoe foi dormir porque tinha um objetivo para o próximo dia: conseguir o resto do dinheiro do barco para poder ir para a escola, já que sempre estudou pelo computador. Zoe estava bem ansiosa. A noite passou, e um novo dia chegou. Zoe acordou feliz. Ela foi correndo abrir sua vendinha, e sentou ali esperando os turistas. Ela nem pensou duas vezes, e chamou o Coral. Ele chegou bem rapidinho, e como sempre, Zoe, Coral e Lindinha estavam juntos. A vendinha começou a encher. E no final do dia ela conseguiu o dinheiro que faltava. Agora com seus simoleons, Zoe comprou o barquinho. Ela dormiu animada. E na manhã seguinte, foi o primeiro dia de aula no ensino médio. Era uma escola da ilha. Simples, mas muito bonita. Zoe entrou confiante. E não vê a hora de viver tudo o que ainda vai acontecer. Hoje é o primeiro dia de aula da Zoe. Agora que ela cresceu, ela comprou um barquinho e saiu pela primeira vez da ilha. Zoe nem está acreditando nisso. A escola estava cheia de Sims diferentes. Foi então que ela percebeu um detalhe. Eles estavam com uniforme. Na mesma hora ela ficou nervosa. Como não entrou desde o começo, nem sabia disso. Mesmo assim, Zoe tentou se aproximar do grupinho da sua sala. Mas ninguém pareceu dar muita atenção para ela. Então Zoe escolheu um lugar bem discreto no fundo da sala. E percebeu que tinha um sim do seu lado. Ela até pensou em puxar assunto, mas não deu tempo. Logo ele se levantou e foi sentar em outro lugar, longe de Zoe. Ela então descobriu que se chama Malcolm e é herdeiro de uma família muito rica. Eles já desenvolveram uma compatibilidade ruim, e Zoe passou a sentir uma certa indiferença em relação a ele. Então ela seguiu na aula. A primeira aula presencial que ela ia ter na vida.
Zoe estava ansiosa no começo e anotava tudo que a professora falava. O tempo foi passando. A aula parecia não ter fim, e Zoe já estava com fome. Mas a aula acabou. Ela ficou sozinha na sala. Ainda não tinha nenhum amigo. Todos os seus colegas saíram. Então ela foi até a lanchonete comer alguma coisa, sempre com o celular na mão, já que estava meio desconfortável sem conseguir nenhum colega. Ela foi e pediu seu almoço, mas não tinha mais mesas livres para sentar. Então ela tomou coragem e se sentou em uma mesa que já tinha uma pessoa lá, mas eles não conversaram. Até que uma colega da classe sentou na mesa também, e ele foi embora sem nem dar tchau. Por sorte, essa colega de sala parecia estar querendo fazer amizade e deu um oi. Ela descobriu que ela se chama Molly. E elas têm uma compatibilidade incrível. Depois mais uma Si chegou ali. Essa é a Yuna. E elas também têm uma compatibilidade incrível. E Zoe já ficou mais animada e confortável ali. E não parou mais de falar. Depois mais um Si sentou na mesa. Zoe imediatamente sentiu algo diferente vendo ele. Algo que nunca sentiu na vida antes. Ele era o Wolf. E eles têm uma compatibilidade boa. E ela tem um sentimento de muita atração por ele. Foi instantâneo. É oficial. Zoe tem um crush na escola, mas ele não é da sala dela. Até que o diretor fez uma apresentação para dizer que a escola está precisando de líderes de torcida. De volta à classe, Zoe agora sentou perto de uma outra colega, mas nem deu tempo de dizer um oi e a aula começou. Depois da aula, a professora explicou que Zoe teria que comprar o uniforme. Ela então saiu da sala já pensando que teria que arrumar mais simoleons para isso. Deu uma passadinha no banheiro e depois foi conhecer a sala de atividades. A primeira coisa que Zoe reparou é que Wolf também estava, mas não falou nada. Ela então testou o violão e depois o teclado. Quando chegou na ilha já estava bem escuro. Ela chamou o coral, contou todas as fofocas do dia para ele, e ele escutou tudo com atenção, sem imaginar tudo que ainda estava por vir. Zoe chegou tão cansada do seu primeiro dia de aula do ensino médio, que dormiu profundamente. O coral ficou lá à noite também. Brincou com a lindinha por um tempo. Depois, enquanto elas dormiam, ele ficou vendo televisão, já que ele é de casa mesmo. Logo, amanheceu um típico e lindo dia na ilha. O coral ainda estava por lá e tinha preparado o café da manhã. Zoe acordou leve e confiante. Sentou para fazer um lanchinho enquanto conversava com o coral. Depois de um tempinho ele foi embora. E Zoe seguiu sua rotina. Tomou seu banho com calma e se arrumou. Ela parecia realmente feliz com essa nova fase. Aproveitou que ainda tinha um tempinho e cuidou um pouquinho da ilha. Mesmo com os dias mais corridos, ela sabe que sempre vai dar um jeito de voltar e continuar cuidando do lugar que a criou com tanto amor. Então Zoe pegou o barquinho e seguiu para a escola. Chegando lá ela não entendeu, mas ninguém estava com uniforme. Às vezes é um dia livre. Ela não falou com ninguém, só ficou lá um pouco com o pessoal. E por coincidência ou não, bem do ladinho do Wolf, e ele pareceu notar ela. Depois Zoe precisou muito ir ao banheiro antes da aula, e chegou bem atrasada. A professora não gostou, mas continuou a aula normalmente. Depois da aula de artes, Zoe descobriu que ia ficar de detenção após a aula por causa do atraso de hoje. A professora chamou ela de lado e explicou direitinho como tudo funcionava. Logo chegou a hora do almoço. Zoe ficou conversando com a Molly, e depois todos voltaram para as salas. Após mais algumas horas e muito cansaço, a aula finalmente acabou. Mas Zoe ainda precisava ficar um tempo estudando por causa do atraso. Quando chegou em casa já estava com a energia no vermelho. Se jogou na cama e dormiu. E logo cedinho, já tinha prova esperando por ela. Zoe aproveitou para estudar mais um pouquinho antes da prova. Então ela fez a prova com calma. Depois disso foi fazer algo que deveria ter feito no primeiro dia. Escolher um armário para chamar de seu.
Depois da prova, os colegas estavam esperando o horário no pátio. Zoe ficou lá sentadinha também, até que um sim viu ela sozinha e sentou do lado. E sim, Zoe tem mais um crush na escola. Esse é o Zé Marcondes. E ele puxou o papo com ela. Depois um amigo dele sentou lá também. Ele se chama Sidney. E Zoe percebeu que tem uma compatibilidade incrível com ele. Até que as notas saíram. E Zoe não está indo nada bem. Ela vai precisar se dedicar mais que os outros, já que tudo ainda é muito novo para ela. Uma outra sim falou com Zoe. Essa é a Luna e contou que é modelo. Então Zoe foi para casa. Como ainda tinha sol, ela aproveitou para tentar pegar uma marquinha. Nisso Wolf ligou e convidou ela para um clube. Zoe aceitou para passar mais um tempo com ele, mesmo não sendo muito a vibe dela. E nos resta esperar as próximas novidades. Zoe terminou o último episódio tentando pegar um bronzeado. Ficou firme por um bom tempo na toalha. Já era noite e nada de resultado. Ela até pensou que não tinha dado certo. Mas no dia seguinte, com a luz da manhã, ela viu uma marquinha bem de leve e já ficou feliz. Quem sabe da próxima não fica melhor. Só que ela acabou ficando tempo demais no sol e agora está meio desconfortável. Melhor ninguém encostar nela hoje. Como não ia para a aula, Zoe chamou Coral para fazer companhia. Quando ele chegou, os dois conversaram bastante, e ela percebeu que ele estava meio triste morando sozinho, já que sempre viveram juntos. E assim como Zoe, ele também não tem família. Foi aí que veio a ideia. Por que não chamar Coral para morar com ela como colega de quarto? O problema é que Zoe não tinha simoleons nem para uma cama. Então foi direto vender algumas frutinhas da estufa. No meio disso, ela recebeu um telefonema. Era Wolf chamando ela para sair. Claro que ela aceitou. Já estava querendo conversar melhor com esse crush. Quando chegou, ele já estava esperando. Eles conversaram bastante. Zoe entrou sozinha, e então ela encontrou Lilith. Ficaram ali conversando um pouco, mas não demorou muito para ela ir embora. Quando percebeu, Wolf tinha sumido, e Zoe ficou sozinha. Sem pensar muito, decidiu ir embora também. Na volta para casa, pegou chuva, e aquilo deixou ela bem para baixo, se sentindo sozinha de novo. Então ela foi desabafar no seu diário, e escreveu tudo lá. Ela já estava melhor. Aí lembrou de alguns itens que estavam parados, e resolveu vender tudo. Deu certo. Conseguiu dinheiro para comprar uma cama pro Coral. Na manhã seguinte, foi a primeira coisa que ela fez. Chamou ele para se mudar. Coral chegou com mala e tudo. E Zoe já mostrou a cama nova. Os dois continuam se dando muito bem, como sempre. Ele comentou que queria começar a ir para a escola também, mas antes queria dar uma mudada no visual. Zoe ajudou, e por enquanto ele está assim, bem mais confiante. Ele ficou muito feliz e agradecido. Agora parece que ele finalmente sente que pertence a algum lugar, igual a Zoe. De boneco imaginário a amigo de verdade, Zoe ajudou Coral com vários looks novos, testando estilos diferentes para ver o que combinava com ele. Agora Coral está tentando se encaixar nesse mundo novo, aprendendo aos poucos como é ser um sim de verdade. Ele agora está morando com Zoe e Lindinha, mas como colega de quarto, então ele está por conta própria. Até agora tudo está indo bem. Coral está ajudando bastante nos afazeres de casa, reciclando o lixo e ajudando a manter a ilha sempre limpinha. Zoe já colheu e vendeu frutinhas da estufa. Ela precisa de mais simoleons para ir arrumando a casa. Ainda mais agora com o Coral. Ela sente uma certa responsabilidade. Enquanto isso, Wolf apareceu e perguntou se ela queria sair essa noite. Mas Zoe disse que não. Ela ainda não esqueceu o que ele fez no último encontro. Zoe também cuidou dos seus bichinhos. Agora ela vende biocombustível produzido por eles e mantém seu jeitinho amoroso cuidando de tudo. Lindinha também ganhou atenção. Zoe lembrou de vários itens que tinha guardado. Vendeu tudo e conseguiu mais de 4.000 simoleons. Com isso, aproveitou para reformar algumas coisas que já estavam precisando. Coral adorou tudo e agora cada um tem seu cantinho, com uma cama melhor para descansar.
Zoe já aproveitou e escondeu seu diário também. No dia seguinte, era domingo. Zoe acordou e foi preparar o café da manhã. Depois chamou o Coral e já foi procurar alguns itens. Zoe está com um plano novo. Quer conseguir mais dinheiro com a vendinha e abrir um tipo de resort na ilha, bem ecológico. Será que vai dar certo? Zoe também fez algumas peças de tricô para vender. Enquanto isso, observava o Coral se divertindo na água. Depois abriu sua vendinha e deu sorte. Encontrou um dinheirinho perdido. No final, Zoe conseguiu mais de 2.000 simoleons na vendinha e ficou com 3.300. Então era hora de dormir, porque no outro dia é segunda e os dois precisam ir para a escola. Hoje foi o primeiro dia de aula do Coral, mas ele estava por conta própria. Zoe já começou o dia fazendo seu lanchinho como sempre, e estava querendo encontrar o Zé Marcondes pela escola. Enquanto isso, Coral estava por perto, mas logo sumiu. Zoe foi ver onde ele estava, e encontrou ele no computador. Ele ama jogos. Então o sinal bateu, e Zoe foi para a sala de aula. Coral chegou depois, e escolheu sentar perto de outra sim. Zoe ficou ao lado do Kyoshi. Eles têm uma boa compatibilidade, mas nenhuma atração. No intervalo, Coral não pensou duas vezes, e voltou direto para o computador. Zoe foi fazer outro lanche. Ela viu Wolf na lanchonete, mas ninguém falou com ninguém. Logo ela voltou para a sala. No meio da aula, Zoe recebeu um convite de seu colega Kenta. Ele perguntou se ela queria ir até a casa dele. Zoe achou estranho e recusou. Ao sair da aula, ela viu Coral levando bronca de um professor. Ele estava muito triste e não estava conseguindo se virar sozinho como um sim. Afinal, ele sempre foi um boneco. Enquanto isso, Wolf foi até Zoe para falar daquele encontro que ela foi embora. A conversa virou uma discussão, e Zoe percebeu que ele é maldoso. Ela decidiu que não quer mais papo. Agora acabou. Zoe saiu nervosa, e quando chegou na ilha, viu Coral muito triste e desanimado por causa do professor. Ela tentou animar ele e disse que queria que ele fizesse parte de verdade da família. Assim ficaria mais fácil ajudar, dar conselhos e cuidar dele. Coral ficou muito feliz e aceitou. Agora nossa família tem Coral, Zoe e Lindinha. Zoe fez um lanchinho, porque para ela muita coisa melhora com um hambúrguer. Depois explicou como cuidar e vender as frutas da estufa. Agora Coral vai ajudar na renda. Amanheceu um dia típico na ilha, e com ele veio mais um dia de aula. Zoe se arrumou. Coral aproveitou o tempo livre e foi para o computador. Lá ele fez amizade com o Malcolm. Parece que ele também gosta de jogos. Depois da aula, Coral foi para a lanchonete, e lá ele viu Cassandra. Ele percebeu que sentia algo diferente, um interesse, mas não sabe se ela sente o mesmo. Logo ele saiu, porque tinha gente demais ali. Depois de um dia de aula, Coral foi pescar peixinhos para vender. E Zoe ficou fazendo tricô. Ela já está tão experiente que faz até decoração. Ela quer abrir um resort ecológico na ilha. Mais tarde uma tempestade caiu, e agora ela vai ter que vender tudo no próximo dia, para então abrir seu novo negócio. No último episódio, Zoe vendeu alguns itens guardados, e conseguiu bons simoleons. Ela começou a fazer decorações de tricô, e colocou tudo na vendinha, porque ela tem um plano. Zoe quer construir um resort ecológico, e transformar a ilha. Deixar tudo mais vivo, mais limpo, mais bonito, e dá para ver. Ela está evoluindo muito. Tudo que ela faz agora fica lindo. Quando abriu a vendinha, foi um sucesso. Não parava de chegar gente. E foi aí que ela percebeu. A reputação dela está impecável. E isso mudou tudo. Ela ganhou um bom dinheiro e foi dormir cansada, mas feliz. Porque no outro dia, tinha escola. Zoe acordou cedo e já vendeu todas as frutas da estufa, como se fosse rotina, e agora tem um plano claro. Quando voltar da escola, vai começar o resort. Ela também comprou uniformes para ela e pro Coral, mas o Coral nem chegou direito e já foi pro computador. Enquanto isso, Zoe foi para a sala.
Mas aquele dia era diferente. Era dia de conhecer profissões. No auditório, Zoe foi atrás de informações, tentando entender o futuro, e o coral achou um computador, e parece que já decidiu tudo, ou pelo menos, o que não quer. E claro, o Wolf não perdeu a chance. Foi implicar com a Zoe, mas isso está com cara de amor reprimido. Mesmo assim, ela seguiu firme e decidiu tentar algo novo. Foi treinar para líder de torcida, e ela amou. Quando chegou em casa, tudo ficou mais tranquilo. Eles passaram um tempinho juntos, e o coral voltou pro computador, como sempre. E aí, alguém apareceu. Zé Marcondes. Ele ajudou no jardim, como se já fosse da casa, e conversou com a Zoe. Ela contou do sonho de melhorar a ilha, e ele adorou. E naquele momento, tudo ficou mais real. Zoe decidiu agir. Chega de só sonhar. Ela começou a planejar limpeza, conservação, resgate de animais. Usou cada simoleon com cuidado e conseguiu montar o começo. Uma estrutura simples, mas cheia de significado. Porque não é sobre o começo, é sobre até onde ela pode chegar. O que antes era só um desafio de sobrevivência, agora virou propósito. Depois de tanto esforço, Zoe conseguiu juntar mais dinheiro, pescando todos os dias e vendendo itens na vendinha. Mas não foi só isso. Zoe começou a melhorar o resort, arrumou o que estava quebrado, deixou tudo mais acolhedor. Porque para ela, não é só um lugar para turistas, é um refúgio. Zoe começou a resgatar animais, e ela ama cuidar de cada um. Agora temos galinhas e mini ovelhinhas. Ela ficou pensando em quais animais mais poderia adotar. E aos poucos, a ilha antes deserta foi ganhando mais vida. Ela abriu o resort para os turistas, e aos poucos eles já começavam a aparecer. Tudo parecia finalmente estar se encaixando, e o propósito dela aparecendo, mas nem tudo estava nos planos. Porque em um dia comum, quando Zoe menos esperava, uma velha amiga reapareceu. Do nada, ela conhecia os segredos da ilha, os lugares escondidos, as histórias que ninguém conta. E foi então que ela levou Zoe até a caverna, aquela mesma, que muitos evitam, escura, misteriosa, quase esquecida. Mas lá dentro, tudo mudou. A água brilhava diferente, o ar parecia mais leve, e naquele momento, Zoe sentiu como se a ilha estivesse chamando por ela, como se aquilo sempre tivesse sido o destino. Essa caverna estava cheia de algas diferentes, e Zoe provou uma, e foi ali que Zoe sentiu vontade imediatamente de entrar na água. E tudo aconteceu. Ela olhou para sua sombra e viu ali que não era mais a mesma. Zoe virou sereia, de verdade, e pela primeira vez em muito tempo, ela estava completamente feliz. Não só por ela, mas porque agora, ela podia fazer mais, muito mais, pela ilha, pelos animais, pela natureza. Agora Zoe não só vive ali, ela faz parte daquilo. E o episódio de hoje já começa daquele jeito. Zé Marcondes chamou a Zoe para um encontro e claro que ela aceitou, porque sinceramente quem recusaria? Ele levou a Zoe para um lugar lindo, um salão em um mundo mágico. Era quase perfeito, mas ele estava com uma sacola na cabeça. Mas tudo bem. Mesmo assim eles ficaram conversando por um bom tempo, e a conversa fluía. Cada minuto eles descobriam mais coisas em comum. A Zoe já estava completamente encantada, até que ela pediu para ele tirar a sacola da cabeça, né? E ele simplesmente trocou até de roupa. Sim, ele estava com roupa da escola na mochila. Agora sim, rosto revelado. E ela lembrou porque tinha um crush nele. Zé levou a Zoe até um lago e ela ficou animada. Eles continuaram conversando e se conectando cada vez mais, até que ele disse que poderia falar com ela por horas. E foi aí que aconteceu. O primeiro beijo, simplesmente perfeito. Enquanto isso em casa, Coral estava no drama adolescente, espinhas, mas tentando lidar. Quando a Zoe chegou já foi direto trabalhar. Colheu frutinhas porque as contas não se pagam sozinhas. No dia seguinte ela abriu a vendinha e percebeu o Coral muito de boa. Então foi conversar com ele. Ele precisava ajudar mais.
Coral foi direto para o computador. E a Zoe foi atrás, claro. Foi aí que ele encontrou uma vaga de salva-vidas. E era uma ótima ideia. Além de ajudar agora no futuro, pode contribuir no resort. Mas tinha um problema. Ele precisava melhorar a ginástica. E não gostou nada disso. Então pegou a lindinha e foi caminhar na praia. A paisagem era linda e o treino quase aceitável. Mais tarde eles foram para uma reunião antes do baile. Todo mundo estava na praia, a Zoe limpando tudo como sempre, e o Coral aproveitando e conhecendo uma amiga nova. Mas o baile foi cancelado, e eles voltaram para casa. Zoe foi para a vendinha e brincou com a lindinha, e percebeu a coleira nova que o Coral colocou nela. Enquanto Zoe cuidava da vendinha, Coral ajudava na barraca. Agora sim trabalho em dupla, e o resort estava cada vez mais perto, mas algo inesperado aconteceu. Uma amiga antiga apareceu, e revelou um segredo. Ela é uma sereia, e agora não esconde mais. Ela consegue falar com os animais. A Zoe ficou encantada, e começou a imaginar como poderia ajudar ainda mais a ilha, e se ela também tivesse essa magia. Enquanto isso, Coral voltou do trabalho como salva-vidas. Olha só quem está criando responsabilidade. Com o dinheiro, Zoe aumentou as cabanas do resort. E agora tudo começa a tomar forma. E o próximo passo é decorar e equipar tudo, para finalmente deixar tudo perfeito. No último episódio, Zoe se tornou uma sereia, e enquanto reparava no seu resort, percebeu que queria mais. Mais espaço, mais construções, mais possibilidades. Então ela tomou uma decisão, e mudou tudo. O dinheiro acabou. Então, por enquanto, nosso resort está assim. Os bichinhos também ganharam casinhas. E eles estão aparecendo cada vez mais. Deixe sua opinião para deixarmos a ilha cara da nossa Zoe. Um bebê perdido, em uma ilha vazia. E ainda assim, foi ali que tudo começou. Zoe não tinha nada, só areia ao redor. E hoje, ela já é adolescente, construiu uma casa e começou um resort ecológico. Tudo isso para cuidar da ilha, que um dia cuidou dela. Para quem perdeu, Zoe decidiu refazer tudo que já tinha construído. Ela quis mais espaço e começou tudo de novo. Só que o dinheiro acabou. Então, por enquanto, temos uma varandinha com acesso direto ao mar. Perfeito agora que ela é sereia. Um espaço com sala-cozinha e a estufa, que já faz parte do resort, com prateleiras cheias de coisas. Para a vendinha da Zoe, na parte de cima, uma varanda, o quarto da Zoe, com mesinhas de estudo, o quarto do Coral e o banheiro. No resort, já temos 2 quartos prontos. E lá fora, as casinhas dos bichinhos. Agora a ideia é mudar o nome para Eco Resort e organizar melhor as atividades. Para tudo ficar mais completo, Zoe chegou da escola e já foi abrir as portas do seu pequeno negócio. Vamos ver como vai ser. Sabadou na nossa ilha, e Zoe já começou o dia abrindo seu pequeno negócio. Depois disso, foi fazer as atividades de conservação, para melhorar tudo a cada dia.
Até que o Zé pediu para passar um tempo ali. E claro, Zoe aceitou. Ela foi correndo, ou melhor, nadando até a ilha. E por pouco tudo não foi descoberto. O Zé estava de costas, procurando ela em outro lugar, e não viu sua forma de sereia. Mas será que ele entenderia? Se visse. Eles conversaram por um tempo, e Zoe continuou trabalhando. Colocou comida pros bichinhos. E agora também tem mini cabras, que ela adotou. A noite chegou, e quase todo mundo ainda estava ocupado. Quase. Até que Zoe viu o Zé conversando com outra menina, e não parecia algo qualquer. Ele claramente tem um tipo. Na hora, ela sentiu um frio no estômago, e foi até eles. Ela não gostou do que viu, nem um pouco. Ficou irritada, mais do que esperava. E ele, simplesmente foi embora. Então Zoe fez o que sabe fazer. Transformou tudo em trabalho. E enquanto ela tricota, vamos fazer algumas mudanças, que foram sugeridas no último episódio, e depois um tour. Muito se especula de como Zoe foi parar em uma ilha, ainda bebezinha, e completamente sozinha. Mas a verdade é que Zoe nunca esteve realmente sozinha, antes mesmo de aprender a falar. Alguém já observava de longe cada passo dela. Sua mãe, uma sereia, sempre esteve ali, cuidando dela. E foi ela quem percebeu primeiro. Zoe era metade sereia, como a mãe, e metade humana, como o pai. E por isso, ela não podia ficar com Zoe na água. Então naquele dia, deixar Zoe na ilha não foi abandono, foi uma obrigação. Ela confiou que a ilha cuidaria dela, e que o mar faria seu chamado, e mesmo de longe, ela nunca deixou Zoe sozinha, sempre esteve ali, escondida nas ondas, vendo Zoe crescer. E quando chegou a hora, ela pediu ajuda a uma amiga, para levar Zoe a seguir seu propósito, e se tornar quem ela realmente é, uma sereia com a missão de proteger a natureza, e assim cumprir o seu propósito. Agora, sua mãe ainda está por perto, mas não tem coragem de contar toda a verdade. Então ela apenas observa, de longe, vendo que Zoe está se tornando cada dia mais forte. Hoje nossa menina Zoe está muito pensativa na aula. O professor está falando, mas ultimamente existe uma dúvida que não sai da cabeça dela. Zé Marcondes. Eles têm química. Isso é impossível negar. As conversas fluem, e quando estão juntos, tudo parece certo, mas só parece. Porque quando Zoe para pensar de verdade, ela sente que algo não encaixa. Agora está confuso. Vale a pena ficar com alguém só pela química? Ou isso nunca vai ser suficiente? Tentando fugir dessa dúvida, Zoe tenta se ocupar ainda mais. Ela se candidatou a ser líder de torcida. Quem sabe não conhece mais pessoas. Coral ficou sabendo que ela ia fazer uma atividade extracurricular, e também quis. Ele se candidatou à equipe de computação. Assim que acabou a aula foram correndo para casa. Agora que um dinheirinho entrou, o Coral reivindicou um quarto melhor. E ele está certo. Ele ficou bem feliz. Ele também ganhou um computador novinho para poder estudar computação. Quem sabe não é a vocação dele.
No outro dia, Zoe se arrumou toda e foi para a escola. Ela tinha seu primeiro treino para ser líder de torcida. Ela caiu, levantou, pintou. Por enquanto não está nada bom, mas quem sabe ela não melhora. O começo é assim mesmo. Ao voltar para a ilha, ela percebeu que os aquários que tanto a ajudaram no começo de tudo estavam precisando de atenção. Então resolveu fazer um aquário enorme na sala. Vamos acompanhar. Isso. Agora todos os peixinhos estão aqui para Zoe cuidar melhor. E cada dia tudo fica mais a cara dela. Zoe estava incerta sobre o rumo da sua relação com Zé Marcondes. Então, para não passar meses sofrendo à toa, ela resolveu tomar uma atitude. Chamou ele para o encontro. Porque na cabeça dela, ou dava muito certo, ou virava aprendizado. E ele aceitou. Eles foram até um barzinho em Sulani. Clima bonito, luz perfeita. Tudo contribuindo para iludir ela mais um pouco. Zoe chegou animada, mostrou mimos, puxou assunto, fez o trabalho completo, porque claramente alguém precisava fazer. Eles sentaram perto do bar e ficaram conversando, ou melhor, Zoe conversou, porque Zé parecia estar só existindo ali, e toda vez que ela parava de falar, o silêncio vinha com força, aquele silêncio desconfortável, que faz você repensar todas as suas escolhas de vida. Mesmo assim, ela tentou salvar o momento, chamou ele para ir lá fora, ver as estrelas. Clima romântico, chance perfeita, ou pelo menos era o que ela achava, porque nem isso ajudou. Até que simplesmente, Zé cochilou. Sim, dormiu, no encontro, com ela do lado, e ali Zoe entendeu tudo. Não precisava de mais sinal nenhum. Ela levantou, foi embora, sem olhar para trás. Chegando em casa, Zoe decidiu que já deu. Agora ela quer focar nela, se conectar com seu lado sereia, e fazer algo útil de verdade. Pensou em criar um grupo, algo positivo, voltado para a natureza, e também quer entender mais sobre sua origem. Porque né, já basta não entender o Zé. No dia seguinte, era dia esportivo. Zoe chegou cedo no campo. Ficou treinando sozinha. Agora ela faz parte das líderes de torcida. Olha ela evoluindo. Depois do treino, ela ficou por ali esperando o resto do pessoal. Quando o grupo chegou, começou aquela movimentação. Fotos, conversas, todo mundo socializando. E então foi a vez da Zoe. Ela estava lá tranquila, posando, vivendo, quando sentiu aquele friozinho. Ela olhou e viu um sim diferente, e gostou do que viu. Finalmente alguém que não parecia com sono. Ele foi até uma mesa, e Zoe foi também. Sentou, fingiu naturalidade. O grupo ficou ali conversando, interagindo. Nada muito direto, mas também nada ruim, o que já é uma grande evolução. Será que ele também se interessou? Ainda não dá para saber. Depois de um tempo, Zoe começou a ficar desconfortável. Suas escamas estavam secas. E aí não tem carisma que resolva. Ela precisava de água. Então saiu correndo e foi para as ondas. Zoe chegou em casa, depois do festival esportivo. E olha só quem estava esperando por ela. Pois é, parece que os rumores de que Zoe estava interessada em outro chegaram aos ouvidos do Zé, e ele resolveu reagir. Mas Zoe foi direta, deixou bem claro que não existe mais nada entre eles. Ela até tentou dizer isso no encontro, mas vocês lembram, né? Ele dormiu. Agora sim, a relação romântica acabou. Por coincidência ou não, sua amiga sereia chegou na hora, com a desculpa de trazer comida extra caso precisasse. Ela chegava sempre nas horas certas que Zoe precisava. Parecia que ela tinha sido até mandada por alguém, que estava sempre cuidando de Zoe. Zoe desabafou e recebeu conselhos. Alguns até parecidos ser mandados por uma mãe. Sua amiga também disse que vai chamar outras sereias para Zoe conhecer. Enquanto Zoe parava para ver os peixinhos do seu aquário que ela ajuda e depois solta, ela chegou à conclusão que era melhor dar um tempo de relacionamentos.
sem drama. Ela quer focar na conservação da ilha. No outro dia ela acordou animada. Estava um lindo dia de sol bem quentinho. Zoe começou cuidando dos animais. Colocou comidinha e viu que os turistas do seu resort estão cuidando deles também. E ficou muito feliz. Ela tem jeito com todos os animais. Desde pequenininha é assim. Ela organizou tudo e tirou seu dinheirinho do dia. E então um teste para Zoe. Um amigo seu da escola chamou ela para sair à noite. Mas ela estava decidida a dar um tempo, então não aceitou. Mais tarde sua amiga sereia apareceu com várias sereias para Zoe conhecer. Zoe nem sabia que tinha tantas por ali, e fez amizade facilmente. Tinha até uma que é da sua escola, e ela não sabia que era sereia. Zoe se sentiu em casa. Elas conversaram enquanto limpavam o oceano. Então Zoe ficou sabendo por elas que também tinha lixo perto de outras praias. Imediatamente ela foi limpar e já aproveitou para explorar a ilha. Zoe não sabia que era tudo tão lindo assim, e com certeza ela vai explorar ainda mais ao redor, e quem sabe convencer mais pessoas a ajudarem a natureza também, porque Zoe sente que essa é a sua verdadeira vocação, ajudar a transformar aquele lugar em algo muito melhor. O pequeno negócio da Zoe está indo cada dia melhor. O rendimento está subindo, e dá para ver isso e tudo. Mais movimento, mais gente chegando, mais gente voltando. Agora tem mais um quarto para locação, e também mais espaço interno na estufa. Agora ela pode ter mais plantas, mais variedade, mais vida ali dentro. Ela também voltou a vender decorações de crochê, tudo bem fofo. E aos poucos, os clientes estão entendendo o propósito do lugar. Enquanto isso, Coral estava na vendinha, quando viu uma sim que nunca tinha visto antes, e se sentiu atraído na mesma hora. Só aconteceu, mas não parou aí. Depois ele viu outra, e também gostou. Agora ele está nessa, quer alguém, mas não sabe como. Os investimentos deram ainda mais lucro, e tudo que a Zoe fez começou a voltar para ela. Então Zoe conseguiu resgatar mais um animal. Agora temos uma lama e vários bichinhos diferentes, todos convivendo tranquilamente. O lugar está cada vez mais vivo. No outro dia, bem cedinho, Zoe pegou o barco e foi para a escola. Ela está bem focada nos estudos, sem todo aquele drama de namoro, sem distrações. Agora ela está pensando em faculdade. Quem sabe até terminar a escola antes, e seguir algo que tenha a ver com natureza, algo que realmente faça sentido para ela. No episódio de hoje, Zoe descobriu algo terrível na ilha, depois que percebeu que outras partes de Sulani ainda precisavam de limpeza. Zoe começou a explorar cada vez mais, indo mais longe, conhecendo novos lugares e vendo coisas que nunca tinha visto antes. Ela até encontrou o vulcão e limpou as cinzas ao redor dele. Por um momento, Zoe só conseguiu admirar a beleza daquele lugar. Mas nem tudo era beleza. Enquanto explorava uma parte mais afastada da ilha, Zoe começou a sentir um cheiro estranho no ar. Não era o cheiro do mar, nem da natureza. Era algo pesado, artificial. E foi aí que ela viu uma estrutura enorme, escondida entre as rochas. Uma indústria. Zoe se encheu de coragem e entrou, tentando entender o que estava acontecendo ali. Ela encontrou uma fresta na janela e tentou olhar. O que ela viu fez seu coração gelar. Vários baldes, cheios de peixes, amontoados, sem vida. Ela ficou em choque. Então era isso. Por isso os barcos lá fora. E naquele momento, tudo fez sentido. O lixo, a poluição, a vida marinha sofrendo. Zoe não estava só limpando. Ela estava lutando contra algo muito maior. E agora, ela sabe, se quiser salvar Sulani de verdade, vai ter que enfrentar quem está por trás disso. Ela voltou para casa Coral e perguntou o que tinha acontecido. Mas Zoe preferiu proteger ele, guardou tudo para si e desabafou apenas no seu diário. No dia seguinte, Zoe foi para o festival esportivo, mas mesmo enquanto se apresentava, sua mente estava longe. Ela não conseguia parar de pensar.
em quem poderia estar por trás de tudo aquilo. Será que era alguém da ilha? Alguém próximo? Alguém que ela conhece? Zoe sabe que isso não acabou, e ela vai voltar lá, porque agora, não é só sobre limpar Sulani, é sobre descobrir a verdade. Zoe já começa esse episódio com uma proposta. A diretora do ensino médio disse que suas notas estão impressionantes, e Zoe pode se formar ainda adolescente. Toda aquela dedicação deu certo. Zoe ficou muito feliz. Agora ela vai poder se inscrever na faculdade ainda adolescente. Diploma conquistado. Zoe mal pode esperar ele chegar pelo correio para exibir na parede. Ela arrasou. Agora é hora de dar uma reformadinha nos móveis do quarto, porque a nossa menina da ilha merece. Ela também ganhou um computador melhor, e agora vai pesquisar sobre universidades. Zoe passou horas olhando. Ainda é tudo muito confuso para ela, e não sabe bem o que fazer. Primeiro ela pesquisou sobre o Instituto Foxbury, e viu as opções. Depois Britechester, e gostou também. Zoe sente que precisa de ajuda para escolher o curso, mas decide adiantar o que pode. Ela começou a ver as bolsas disponíveis, e se candidatou a várias. Agora é só esperar. Enquanto isso, Zoe abriu seu pequeno negócio, e depois foi conversar com o coral. E claro que nosso ex-boneco também ganhou móveis novos no seu quartinho. Com o dinheiro que sobrou, Zoe investiu em painéis solares e coletores de água. Prontinho. No dia seguinte, Zoe decidiu se aproximar de Luna, uma sereia do grupo. Ela chamou todo mundo para um encontro. Zoe e Luna conversaram muito, e acabaram criando uma conexão de verdade. O assunto foi a poluição da ilha, e tudo o que Zoe descobriu. Luna quis ajudar, e contou que tem um irmão Tritão, e que ele não está sozinho. Se Zoe quiser, eles também podem entrar nisso. Foi aí que Miguel e Nicholas apareceram. O clima ficou leve, todos nadando, conversando, rindo, mas tinha algo diferente no ar. Mais tarde Zoe parou para pensar. Ela sentiu algo por Miguel, uma conexão que não dava para ignorar. Mas com Nicholas também foi estranho, forte. Quase como se já existisse alguma história ali. E agora Zoe tem mais do que escolhas acadêmicas pela frente, porque algumas decisões podem mudar tudo, e talvez ela ainda não esteja vendo o que realmente está começando a acontecer. Nossa ilha amanheceu bem ensolarada como sempre. É bem cedinho, e Coral está indo para a aula do ensino médio, mas Zoe já se formou. Para quem estudou a infância toda de casa, ela se saiu mais do que bem. Agora ela está muito dedicada ao seu pequeno negócio. Acorda cedo e já começa a dar conta de tudo. E seu esforço vem sendo reconhecido. Agora o pessoal de Sulani acha o negócio de Zoe essencial na comunidade. Zoe estava tratando dos animais quando Miguel chegou para conhecer melhor. Agora, se é para conhecer melhor o negócio ou a Zoe, fica no ar. Zoe está ansiosa esperando o resultado da universidade. Ela pediu algumas bolsas e fica checando toda hora, mas ainda não chegou. O negócio está indo bem, ela está conseguindo manter tudo. Então resolveu investir mais na parte verde da ilha e resolveu arborizar o que dava. Não foi barato, mas valeu a pena. Aos poucos tudo vai ficando do jeito que ela quer. Mas tem que ser aos poucos, porque cada simoleon é difícil de ganhar. Depois Zoe seguiu limpando tudo, e ao olhar para o pôr do sol, teve uma ideia, um pouco perigosa, voltar naquele lote e ver mais por dentro como tudo é. Zoe estava muito nervosa, mas foi. Ela estava procurando o lugar, seguindo pelo vulcão, já que está entre as rochas. Zoe criou coragem de onde não tinha. No caminho ela mandou mensagem para sua amiga Luna, avisando o que ia fazer, já que é perigoso. Chegando lá, Zoe invadiu. Não pensou duas vezes. Ela precisa saber o que está acontecendo. Certinho. Zoe ficou chocada. Tinha vários baldes com peixes lá. E ela precisa ajudar. Ela não sabia o que fazer. Por sorte não tinha ninguém. Mas ela precisa de um plano. Porque o lugar não parece que vai se importar somente com o que uma menina da ilha acha.
Zoe voltou e foi dormir pensando nisso. Na manhã seguinte, ela recebeu a aceitação de algumas bolsas para a universidade. Zoe quer fazer biologia. Ela tem que fazer algo a ver com a natureza e bolar um plano para ter mais poder e ajudar tudo de uma maneira certeira e segura. Uma forte chuva atingiu a ilha, e a Zoe já começou a pensar em formas de melhorar as estruturas da casa. Nos dias seguintes, ela juntou os simoleons do seu pequeno negócio, vendeu tudo o que tinha estocado, e depois de muito esforço, conseguiu juntar 22.000 simoleons. Com isso ela fez algumas alterações no lugar, principalmente para proteger melhor os animais e também atrair mais turistas para a ilha. Agora podemos cobrar um pouco mais pela entrada e ir guardando dinheiro para investir no bem-estar e na proteção desse lugar tão especial. Além disso, a Zoe também vai começar a faculdade de biologia. Então ela precisa de ainda mais dinheiro para investir nessa nova fase. A verdade é que ela tem muitos planos pela frente e aceita sugestões. Zoe tem grandes sonhos. E com toda certeza, novas aventuras e também pessoas estão para aparecer na vidinha dela. Quem diria que aquela bebê perdida em uma ilha um dia seria aprovada nas 2 universidades? Agora Zoe está prestes a começar sua jornada na faculdade de biologia. E isso faz tudo parecer ainda mais real. Mas antes de pensar no futuro, ela continuou cuidando daquilo que sempre veio em primeiro lugar: a ilha. Enquanto limpava a água, Zoe encontrou alguns peixes precisando de cuidados e decidiu levar eles para o lago da casa para tratar cada um antes de soltar de volta na natureza. Ela também começou a cuidar dos menores no aquário e aproveita a visita dos turistas para explicar a importância de cada vida ali. Só que uma coisa começou a preocupar Zoe. Cada vez mais animais abandonados estão aparecendo na ilha. Ela ainda não entende como isso está acontecendo, mas sabe que não vai deixar nenhum deles sem comida ou proteção. Mais tarde, depois de receber os simoleons da diária do pequeno negócio, Zoe decidiu visitar o alojamento da faculdade. Ela queria conhecer tudo antes de tomar a decisão mais importante da sua vida: continuar estudando da ilha, ou viver o primeiro semestre na universidade. E talvez pela primeira vez, ela sentiu que o mundo ficou grande demais para escolher tão rápido. Mesmo assim, uma coisa continua certa: Zoe nunca abandonaria a ilha. Quando voltou para casa, Coral estava estranho. Parecia perdido, como se ainda estivesse tentando encontrar o próprio caminho. Mas finalmente ele decidiu seguir aquilo que realmente gosta: a área de informática. Coral está como aprendiz na equipe de computação da escola e continua ajudando como salva-vidas na ilha. Parece que todo mundo está começando uma nova fase, mas eu tenho a sensação de que isso é só o começo. Agora que Zoe visitou os alojamentos da universidade, ela percebeu que sua ilha podia ser muito mais do que ela imaginava. Zoe decidiu modernizar o resort. Então vamos tentar transformar esse sonho em realidade.
sabia que naquela indústria escondiam coisas perigosas. Mas depois de tudo que descobriu, percebeu que ainda faltavam respostas. Ela precisava de mais informações, mais provas, e principalmente entender até onde aquilo estava afetando a natureza da ilha. Então Zoe voltou até lá sozinha. Em silêncio, ela começou a procurar arquivos antigos, relatórios e registros das máquinas que despejavam resíduos perto da água. Quanto mais lia, mais assustada ficava. A empresa escondia acidentes ambientais há anos, e ninguém da ilha fazia ideia. Mas enquanto tentava copiar alguns documentos, ela ouviu uma porta bater. Um homem apareceu no corredor. Por sorte, não percebeu que alguém estava dentro da sala. Zoe tentou sair sem fazer barulho, mas não tinha como. O medo tomou conta dela. Os passos ficavam cada vez mais próximos, e os barulhos da indústria pareciam ainda mais altos naquela escuridão. Ela não sabia o que fazer, só que alguém observava tudo de longe. Sua mãe, como sempre fez desde que Zoe era criança, cuidando dela à distância. Sentindo que a filha corria perigo, ela pediu ajuda aos espíritos da ilha. Os mesmos espíritos que acompanham Zoe desde pequena. Talvez você se lembre deles. E de repente, sombras começaram a atravessar os corredores. As luzes piscaram, objetos caíram no chão, e os espíritos amigos da ilha apareceram da indústria. O homem entrou em pânico, e saiu correndo sem olhar para trás. Foi assim que Zoe conseguiu escapar. Sua mãe observava tudo aflita, sem conseguir chegar perto, sem poder revelar a verdade. Quando Zoe entrou na água para fugir dali, uma sereia apareceu ao lado dela. Em silêncio, ela guiou Zoe pelo mar escuro, protegendo ela até chegar em casa em segurança. Nenhuma palavra foi dita. Zoe estava nervosa demais, muito assustada. Só queria esquecer aquela noite e ir embora dali. Mas depois, já deitada, sem conseguir dormir, ela ficou pensando naquela sereia e quis descobrir quem ela realmente era. Depois dos perigos que Zoe passou no último episódio, ela percebeu que não conseguiria acabar com aquela fábrica sozinha. Então decidiu focar em algo que talvez mudasse tudo no futuro, se matriculando na faculdade de biologia. Quem sabe assim ela consiga mais influência, ou encontre pessoas dispostas a ajudá-la a proteger sua amada ilha. Zoe escolheu estudar de casa ao lado dos seus animais, mas ainda quer fazer amizades, e talvez encontrar aliados nessa nova fase. O período começou oficialmente, e a sensação é que a vida dela está mudando rápido demais. Com o dinheiro do pequeno negócio da ilha, Zoe construiu uma plataforma transparente sobre o mar. Agora ela consegue mostrar aos turistas os animais marinhos que vivem ali perto, enquanto conscientiza cada pessoa sobre a importância daquele ecossistema. Enquanto isso, Coral teve uma ideia enquanto colocava ração para os animais: fazer uma feira de adoção. Assim cada um deles pode finalmente encontrar um lar. E parece que todo o esforço deles está valendo a pena. O pequeno negócio da ilha recebeu oficialmente o título de lenda local. Agora o lugar virou um verdadeiro ponto turístico. E hoje também era um dia especial, aniversário do Coral. Zoe decidiu fazer uma festa surpresa. Preparou um bolo. Teve um pequeno acidente no caminho, mas nada grave. Ela chamou todos os amigos para comemorar. E por algumas horas conseguiu esquecer os perigos, a fábrica e tudo que ameaça aquele lugar. Agora nosso Coral é oficialmente um jovem adulto e ganhou o traço de fã de animais. Miguel também apareceu na festa e passou boa parte do tempo puxando assunto com Zoe, talvez até demais. A amiga sereia de Zoe também estava lá, então ela aproveitou para perguntar sobre a sereia misteriosa, que a ajudou a escapar da fábrica. Só que a reação dela foi estranha. Ela parecia nervosa, sem saber o que responder. E isso deixou Zoe ainda mais desconfiada. Ela vai investigar essa história, porque essa curiosidade está longe de acabar.